Bom, eu e a Letícia vamos dar uma aula de figuras de linguagem. Lembrando que somos alunos do curso de Letras, licenciatura da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, aqui da cidade de Balsas. Nós temos como alvo os alunos do nono ano A, do turno matutino da Escola Elias Alfredo Cury, e essa videoaula é correspondente à matéria de didática ministrada pela professora Ana Patrícia Sá Martins. A professora doutora Ana Patrícia Sá Martins, professora do nosso curso. Vamos à definição de figuras de linguagem. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Basicamente, as figuras de linguagem servem para dizer aquilo que a gente quer dizer, só que com outras palavras, né? Geralmente com sentido figurado. São recursos estilísticos utilizados para dar ênfase à comunicação, né? Tornar a comunicação mais fácil, também de uma maneira criativa a utilização dessas figuras de linguagem. E ela consiste na substituição de um termo, né, por uma expressão que a descreva. Então, é basicamente dizer aquilo que se quer dizer, só que com outras palavras. Bom, dentro das figuras de linguagem, existem, como eu posso dizer, as classificações de figuras de linguagem. E hoje nós trouxemos as figuras de linguagem de pensamentos, que são a antítese, o eufemismo, a ironia, a hipérbole e a prosopopeia. Hoje nós trouxemos essas 5 figuras de linguagem e vamos discorrer sobre elas aí ao longo da aula. Antíntese. Bom, a antíntese, gente, é a primeira figura de linguagem, no caso, que se enquadra dentro do grupo de linguagem figura de linguagem de pensamento. Vou explicar para vocês direitinho como identificar uma antíntese e dizer alguns exemplos para vocês, tá? Bom, a antíntese, ela é basicamente a aproximação de palavras ou expressões que têm um sentido contrário. Como assim, Letícia? Bom, duas coisas que são opostas, por exemplo, sim e não, ódio e amor, tapas e beijos. O que a antíntese faz? Elas ligam essas duas para uma complementar a outra, uma dá sentido à outra. Um exemplo aqui, ó, nesse exemplozinho 1. No universo de sim e não, branco ou negro, eu representava o talvez. Como vocês podem observar, o texto não teria sentido se não tivesse os opostos. Por exemplo, se eu falasse só assim, no universo de sim, branco, eu representava o talvez. A frase teria sentido? Não. Ela passa a ter sentido a partir do momento em que a gente diz o quê? No universo de sim e não, branco ou negro, eu representava o talvez. Ou seja, uma precisa da outra para ter sentido. Então, uma depende da outra. Tem um segundo exemplozinho aqui, ó, de uma chargezinha que eu achei bem interessante para trazer aqui para a aula. Agar disse o seguinte: mulheres adoram fazer compras. Homens detestam fazer compras. Isso é o que se chama de relação amor e ódio. Vocês acham que a frase teria sentido se não tivesse amor e ódio juntos? Como ele explicaria esse termo, esse contexto da conversa dele se não tivesse essa frase? Então aí, gente, a gente já identifica uma antíntese, ok? É muito fácil, não tem segredo para identificar. É só vocês lembrarem que é a complementação das expressões contrárias, que quando um sentido, por mais que as duas coisas sejam contrárias, uma depende da outra para dar sentido à oração, à imagem, ou qualquer coisa que seja, ou qualquer tipo de texto, ok? A gente vai agora para outro exemplo que eu vou citar aqui para vocês, mas eu não trouxe aqui, ó. Tem uma música que tem a seguinte letra: entre tapas e beijos, é ódio, é desejo. Então, a música em si, dentro do contexto que a música quer passar, dentro da ideia que a música quer passar, teria sentido se eu falasse assim, entre tapas e entre tapas e murros, ou entre beijos e abraços? Não. Por quê? Porque a música não quer passar essa ideia, então não teria sentido
entendeu? Não estaria dentro do contexto certo se eu falasse entre abraços e beijos, entre tapas e murros. O que a gente quer? Entre tapas e beijos, ódio e desejo. Então, são duas coisas opostas que uma precisa da outra para dar sentido à letra da música. Entenderam? Isso sim, isso é a antítese. Não esquecem, tá, gente? Frisem bastante esse conteúdo, porque vai ter um exercício no final da aula, tá? Agora, a gente vai para a próxima figura de pensamento. No caso, o eufemismo. O que é o eufemismo, Letícia? Bom, o eufemismo, ele é a palavra ou expressão ou a ideia que suaviza o sentido de outra. Observa bem, ele suaviza o sentido da outra. Ele não muda o sentido, ele só suaviza. Mas qualquer coisa que você for falar, você vai entender. Você vai apenas suavizar, você não vai tirar o sentido da frase, você não vai mudar o contexto, você pode mudar o contexto dela, mas de um modo que ela não perca o sentido do que você realmente quer falar, entendeu? Bom, olha aqui esse exemplozinho. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Como assim, produtora de biografias orais não autorizadas? Como assim? Biografias orais não autorizadas? Isso é uma forma, ela usa essa oração como uma forma de dizer que ela é fuxiqueira, que ela é fofoqueira. Ela vai queimar o filme dela dizendo assim, eu sou fofoqueira. Claro que não. Ela foi dizer o quê? Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, tá? Tipo, ela quis dizer que ela não era pouca coisa, que ela era fuxiqueira assim, mas ela disse de uma forma mais sofisticada, digamos assim. Aqui tem um exemplozinho 2, que também é bem interessante. Ó. Fica tranquilo, não é um corte, é contingenciamento. Muito fácil, né? Falar assim, fica tranquilo, com uma lâmina no ponto do pescoço para cortar a cabeça dele. Então, o que ele disse? Que não era uma morte, era apenas um corte, um contingenciamento. Como, gente? Como isso? Então, tipo, para ele ficar tranquilo, ele usou outras expressões, mas mesmo assim não mudou o sentido dizendo que ele ia morrer. Então, é esse o eufemismo. A gente pode usar outro exemplo, muito prático até, que diz o seguinte, por exemplo, quando a gente vai dar a notícia da morte de algum ente querido para uma criança. Ninguém chega ao ponto lá de dizer assim, olha, tua irmã morreu com uma criança de 5, 6 anos. Claro que não. A gente vai dizer o quê? Olha, a sua irmãzinha foi morar com o papai do céu e com os anjos lá em cima. Olha, sua irmãzinha se mudou para o céu. Olha, sua irmãzinha não está mais entre nós. Ninguém vai chegar ao ponto de dizer assim, olha, tua irmã morreu. Claro que não. Então, o eufemismo, ele serve para a gente suavizar a expressão que a gente quer utilizar. E não deixa de perder o sentido, sempre vai ter o mesmo sentido, mas de uma forma mais suave. Vamos para a próxima figura de pensamento, que no caso é a ironia. Bom, a ironia ela faz parte do nosso dia a dia, isso é uma forma, e ela é muito fácil de ser identificada. Muitos aqui usam, mas muitos não observam o sentido da ironia. O que a definição em si dela. A gente sabe como utilizar, mas é a definição. A ironia, ela quer dizer o oposto do que quer se expressar. Ou seja, eu digo uma coisa, mas eu quero dizer outra. Eu quero dizer o oposto daquilo que eu estou dizendo. Como, por exemplo, aqui, ó. Essa primeira imagenzinha aqui, ó. Charge. Exemplo 1. Escola de terroristas do Afeganistão. Curso de homem-bomba. Aí o que o professor, entre aspas, tá dizendo? Preste atenção, porque eu só vou fazer uma vez, hein? Claro que ele só vai fazer uma vez, gente. Ele é um homem-bomba. Vocês já viram homem-bomba se explodir e depois ficar vivo para dar outra aula? Não. Então, é uma ironia. Ele está falando, preste atenção, porque eu só vou fazer uma vez, hein? Então, aí a gente já tem como identificar a ironia. Que ele está dizendo uma coisa, mas ele quer dizer outra. Ele foi irônico com os que estavam aprendendo. E esse exemplo 2 aqui é muito, muito interessante, porque ele é muito fácil de identificar a ironia. Olha a perguntinha que ele faz pro outro. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Como um ateu que não acredita em Deus diz a seguinte oração: graças a Deus. Claro que não é ateu. Se ele diz graças a Deus é porque ele acredita em Deus.
Então é muito fácil de você identificar que ele não é ateu. Ele afirma sou, mas com tom de ironia. Entenderam? Agora a gente vai para a próxima figura de linguagem. Gente, essa próxima figura de linguagem ela é muito simples. Eu costumo identificar ela como o drama das figuras de linguagem. Por quê? Porque ela é o extremo exagero. A hipérbole, a característica fundamental para você entender o que é hipérbole e principal dela é o exagero. Então, sempre que você vê no texto um exagero fora de contexto, como por exemplo, eu mato e morro por você, ou eu chorei rios de lágrimas por você. Isso não tem uma lógica racional, gente. Isso não tem lógica. Então, é uma hipérbole. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês identificarem melhor. 1000 vezes eu cantei para ti e ouvistes? Com qual quem morre de fome no banquete? Vesti um mar de lágrimas sentidas. Meu trono por metade de um herdeiro daria uma explosão do infinito e o nada então seria ainda tudo. Gente, 1000 vezes eu cantarei para ti. Isso tem lógica? Não. Isso é um extremo exagero. Então, se é um exagero, é uma hipérbole, que ninguém vai cantar 1000 vezes para ninguém, não, gente. É um exagero. Aqui também a gente pode identificar, ó, vestir um mar de lágrimas. Gente, nenhum ser humano tem uma capacidade de derramar um mar de lágrimas. Vocês têm noção do tamanho do mar? Pra gente falar que construir um mar só de lágrimas? Não, gente, não tem lógica. Então é muito fácil de identificar a hipérbole pelo fato de não possuir uma lógica e pelo fato de ser um completo exagero. E também a gente pode identificar a hipérbole através. Tem uma música que eu gosto muito que diz o seguinte: é do Claudinho Bochecha. Sou eu assim sem você, é o nome da música. Tem um versozinho da música que diz assim: eu não existo longe de você. Como assim? Se eu ficar longe de você, eu vou deixar de existir? Não, gente. Isso é um exagero, isso é uma hipérbole. Ele fala isso no sentido, tipo assim, eu vou ficar mal longe de você, eu fico ruim longe de você, me sinto vazio longe de você. Entendeu? Agora, a gente vai para a última figura de linguagem da aula, ok? E a última figura é a prosopopeia. O que é a prosopopeia, Letícia? Bom, a prosopopeia é a figura de linguagem através da qual são atribuídos comportamentos, sentimentos, ideias humanas a seres inanimados. Como assim? Não entendi nada. Bom, o que são esses seres inanimados? São seres que não são como nós, que não têm capacidade de fazer as coisas que nós fazemos, mas nós atribuímos esses comportamentos a eles. Seja em uma charge, seja uma historinha de terror, seja uma historinha engraçada, seja em um desenho. Como, por exemplo, vocês acreditam que uma galinha fale? Não, mas a gente vai ver um exemplo aqui a seguir, ó. O que o galo disse para o ovo? Me casei com a sua mãe apenas por interesse. Vou pegar os ovos de ouro e cair fora. Você vai ter que se virar sozinho. Não estarei aqui quando você precisar. Boa sorte. Aí o pintinho choca e diz: estou chocado. Vocês acreditam que o galo fale, que o pintinho fale? Claro que não. Por quê? Porque são seres inanimados, seres que não são racionais, seres que não falam, seres que não pensam. E temos aqui o exemplozinho 2. Este é Popó. Popô, o hipopótamo poeta. Inspirado, produz poemas épicos. Hipoteticamente, procura algum lugar epiteto para publicar sua epopeia. Prosopopeia de Popó. Como um hipopótamo pode ser um poeta? Hipopótamo tem como escrever? Claro que não, gente. Então é muito fácil de você identificar uma prosopopeia. Por quê? Porque são seres inanimados que fazem coisas que nós, seres humanos, fazemos. Coisas que são impossíveis. Coisas que são simples para nós, eles são impossíveis para eles. E a gente atribui esses comportamentos a ele. Entenderam? Então, agora a gente vai para as questões, ok? Bom, nós temos aí 2 questões que fazem com que nós tragamos à realidade a necessidade de identificar
algumas figuras de linguagem. Bom, vamos à primeira questão. A alternativa que possui uma antítese é: alternativa A, ele subiu no telhado nessa madrugada. Alternativa B, o vento sussurrava na noite fria. Alternativa C, estou morrendo de medo. Alternativa D, os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Alternativa E, ela morou ali durante 2 meses e ele durante vários anos. Lembrando que a antítese, como a Letícia explicou anteriormente, é a utilização de sentenças, né, de termos que são opostos dentro de um mesmo enunciado, dentro de uma mesma frase, de uma mesma questão. Vamos à segunda questão. Dentro da noite, né, Manuel Bandeira, um trecho de um poema de Manuel Bandeira. Dentro da noite, a vida canta e esgarça névoas ao luar. Fosco minguante, o vale encanta. Morreu pecando alguma santa. A água não para de chorar. Lembrando que a gente vai trazer as respostas já dessas questões. Letra A, prosopopeia. Letra B, catacrese. Letra C, hipérbole. Ou letra D, eufemismo. Né? Qual a figura de linguagem contida aí nesse trecho do poema de Manuel Bandeira? Pode passar, Letícia. Bom, vamos às respostas, né? A resposta da primeira questão é a letra D. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Como a gente está pedindo aqui para identificar qual é a sentença que contém uma antítese, né? Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. A pessoa que é boba, ela não é esperta. E vice-versa, né? Segunda questão. Prosopopeia, né? A alternativa, a letra A. O que é a prosopopeia? A prosopopeia tem como principal característica a atribuição de características humanas, né? De seres animados a seres inanimados, a seres que não são racionais. E aí, no último trecho aí, a água não para de chorar, né? Quem chora são seres humanos, então não tem como a água chorar, se é que vocês me entendem. Pode passar, Letícia. Bom, agora a gente vai para a terceira questão. As ondas, leia estes versos, né? As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Murilo Mendes. A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é a... Gente, só voltando aqui antes da gente responder, ocorreu um probleminha aqui de formatação. Os versos 5 e 6 ficaram um pouco confusos aqui, mas eu vou dizer para vocês quais são, tá? Os versos são: eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, tá? Não são essas outras, porque se a gente fosse contar, seria outras. Mas é essa aqui, ó. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, tá? Os versos que a questão está pedindo são esses. Então, a figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é a metáfora, é a ironia, é a hipérbole, é o eufemismo. Gente, só pra gente... Eu não vou dar resposta, mas só uma dica. Vocês lembram que isso aqui é sobre as figuras de linguagem que a gente estudou. Só de uma questão aí já dá para anular uma opção, tá? Se vocês ficarem bastante confusos, que a gente não estudou, porque aí nas opções tem uma que a gente não estudou nessa aula, tá? Aí vocês ficam em dúvida entre as outras, aí já assim vocês me dizem a resposta. Então, quarta questão. Qual a figura de linguagem presente nas orações abaixo? Primeira oração. Convide-o a retirar-se, por favor. Segunda oração. A testemunha faltou com a verdade. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês vejam qual figura de linguagem possui as características que tem nessas orações, ok? Agora, a quinta questão. Identifique a figura de linguagem no fragmento a seguir. Moça linda, bem tratada,
3 séculos de família. Burra como uma porta. Um amor. Mário de Andrade. Letra A, eufemismo. Letra B, hipérbole. Letra C, personificação. Letra D, ironia. Então, analisem bem, tá? Qual figura de linguagem se encaixa nesse fragmento aqui? Agora a gente vai para as respostas, ok? Questões. Leia estes versos. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Murilo Mendes. Então, gente, eu quero saber qual foi a resposta que vocês colocaram, tá? Para vocês verem se está correta. Por quê? Aí eles estão pedindo que a gente analise no verso 5 e 6. E quais são esses versos que eu citei para vocês? Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Vocês acham que nós, como seres humanos, conseguimos possuir todas as pedras que há no universo, que há no mundo? Claro que não, gente. Isso é um exagero. Exagero. E qual foi a figura de linguagem que eu falei que a principal característica dela era o exagero? Hipérbole. Então, quem colocou hipérbole e acertou, quem colocou qualquer outra opção, apague e coloque a hipérbole, ok? Vamos para a próxima questão. Quarta. Qual a figura de linguagem presente nas orações abaixo? Eu disse para vocês prestarem atenção nas orações, né, e dizerem qual figura de linguagem se encaixava dentro dessa oração. Convide-o a retirar-se, por favor. Então, ela foi direta no que ela quis dizer, ou ela foi subjetiva? Ou ela foi suave? Ela foi extremamente educada. Então, se ela foi extremamente educada, ela foi suave, ela foi subjetiva, então, consequentemente, a figura que se encaixa e possui essas características é o eufemismo, que ele é utilizado para suavizar o discurso, como eu expliquei para vocês no início da aula. Convidar alguém a se retirar é a forma mais amena de mandar alguém embora. Com certeza, né, gente? É uma forma suave de pedir para alguém sair da sua casa ou sair de qualquer lugar que esteja ali lhe incomodando. E a segunda, a testemunha faltou com a verdade. Se a pessoa faltou com a verdade, ela consequentemente está mentindo. Então, é um modo suave, é um modo mais educado de dizer que a pessoa mentiu. Então, é eufemismo também, ok? Agora vamos para a quinta e última questão. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, Mário de Andrade. Gente, a alternativa é a letra D, que é ironia. Por que, Letícia, a letra D? Por que é ironia? A gente identifica a ironia no último verso. Burro como uma porta, um amor. Como uma pessoa burra pode ser um amor? Aqui, ó, tem a resposta bem explicadinha. A ironia, ela expressa um sentido contrário ao significado habitual das expressões. No fragmento, o termo burra opõe-se à ideia de que a moça seja um amor, como afirma ironicamente o autor. Ou seja, o burra anula o amor. Então, não tem como ela ser as duas coisas. Então, é ironia. Ele diz uma coisa, mas quis dizer outra. Bom, pessoal, para casa, nós trouxemos a ideia de que vocês criem um diálogo simples que contenha expressões com tá faltando um ezinho ali em expressões, com uma ou mais figuras de linguagem. Gravem o vídeo. Se vocês quiserem chamar a mãe, a irmã, o pai, para ler com vocês esse diálogo, seria interessante, mas caso não tenha ninguém que queira gravar com vocês, vocês podem gravar sozinhos. E compartilhem com nós pelo WhatsApp, viu? Comigo e com a Letícia pelo WhatsApp. Essa atividade vai servir como avaliação, tanto de aprendizado, né?
quanto quanto para contar pontos mesmo para vocês, viu, gente? Letícia, você quer acrescentar alguma coisa? E ressaltando que não são todas as figuras de linguagem, são apenas as que a gente trabalhou nessa aula, que são as 5, tá, pessoal? Não vão esquecer. Quais são? Antítese, Eufemismo, eufemismo, hipérbole, ironia e prosopopeia. Só essas mesmo. Isso. Viu? Bom, gente, muito obrigado, viu? Até a próxima aula.